Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Boa noite. Eu gostaria de convidá-los para nós desfrutarmos do Senhor orando o hino 243. Eu queria ler uma estrofe para vocês aqui. Fala assim: há um homem na glória que é vida para mim. Doenças, fraquezas, não tem ele em si. Ele é vigoroso e muito poderoso. Tal vida na glória é toda para mim. Que nós possamos receber essa palavra que vamos receber com o coração aberto para esse homem que está na glória. Para esse homem que é o nosso Pai, que tem cuidado de nós, principalmente nesse período difícil que temos passado. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar este hino. Amém. Gracioso, quão terno, amoroso, tal vida na glória é toda pra mim, tal vida na glória é toda pra mim. Amém. Há um homem na glória, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Ao diabo e seus laços venceu e pôs um fim. Aleluia. Ele é régio, grandioso e muito majestoso. Vamos proclamar, irmãos. Tal vida na glória é toda pra mim. Essa vida é toda pra nós, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Agora vamos juntos louvar ao Senhor o hino Irresistível Visão. Ele diz assim: vou me entregar, prosseguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo a que fui feito, mergulhar em tua essência e ser contigo um. Amém. Que possamos nos tornar um com o Senhor nessa noite e louvar juntos. Amém? Visão que recebi, tudo mudou e me fez renunciar tudo que sou. Minha mente não pode alcançar, com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. És, ó Deus, deseja ser em mim. Em glória me farás parte de ti. Vou me entregar, nada mais vai me prender. Eu vou à luta, no caminho apertado sigo em frente, esquecendo-me daquilo que pra trás ficou. Vou me
me entregar, vou seguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo a que fui feito, mergulhar em tua essência e ser contigo. Vou ficar louco, a promessa vai virar realidade, nós enfim unidos pela eternidade, a perfeita alegria viverei em ti. Vamos louvar agora o hino S13. A esperança que temos em Deus, o Evangelho chegou até nós. Vamos frutificar e crescer mais e mais, recebendo de Deus graça e paz. Deus nos livrou do império das trevas, transportou-nos ao reino de amor, nos concedeu remissão dos pecados, para si nos reconciliou. A igreja, o corpo de a cabeça é Cristo Jesus, que nos trouxe a paz pelo sangue da cruz, a herança dos santos na luz. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. Sim, nele tudo que há foi criado, ele tem primazia então. Acessível Jesus se tornou, como vida quer se dispensar, nosso espírito encher, nossa alma ganhar, nosso corpo enfim transformar. É Cristo em nós, esperança da glória, Cristo conosco um só se tornar, a fim de dar-nos a vida eterna, sim, com ele iremos reinar. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. Sim, nele tudo que há foi criado, ele tem primazia então. Lembrando aos irmãos, está chegando agora a renovação da linha diária, continua o valor de R$45, tá bom? Encorajar os santos, assinatura da linha diária. Além da linha diária, eu queria encorajar os santos do livro Fundamentos da Liderança Cristã, que até o dia 20 de agosto vai estar chegando. E os irmãos que quiserem podem fazer a reserva. E essa Bíblia já entregamos 99%, só falta uma para entregar. Se aparecer algum irmão querendo, nós temos o acesso mais rápido agora também, para não deixar nenhum dos santos sem a Bíblia. Amém? Jesus é o nosso Senhor.
Toda terça-feira e sexta-feira nós temos reuniões online, através do aplicativo Zoom e também a transmissão simultânea no canal YouTube da igreja, às 20 horas da noite. Na terça-feira, a nossa reunião de oração e na sexta-feira, a nossa reunião ministerial. Às quartas-feiras, às 19h30, tem a transmissão da palavra do irmão Miguel Ma e André Dong através do canal do YouTube do Instituto Vida para Todos. No sábado, às 20 horas, também pelo canal do YouTube do Instituto Vida para Todos, o irmão Esdras Ma compartilha a palavra profética conosco. E no domingo, às 9h30 da manhã, inicia o louvor e a mesa do Senhor, e às 10h15 da manhã, a palavra profética com o irmão Pedro Dong. Todos através do canal no YouTube do Instituto Vida para Todos. Não perca cada uma dessas transmissões. Deus te abençoe. E finalmente, queremos apresentar os dados da conta corrente da igreja em Goiânia, no Banco Itaú. Através desses dados, você pode praticar os dízimos, ofertas e votos. Caso você preferir levar o seu dízimo, oferta e votos presencialmente ao gasofilácio, o escritório da igreja em Goiânia, no local de reuniões, está funcionando normalmente de segunda a sexta-feira no horário comercial. Lá você será atendido e terá acesso ao gasofilácio para praticar os dízimos, ofertas e votos. Que Deus continue te abençoando e te suprindo como sempre fez em toda a sua vida. Querido irmão, querida irmã, prezado amigo que nos assiste nesse momento, nós queremos agora convidá-lo para participar das nossas reuniões através do aplicativo Zoom. Com o código 88953-530-794, você acessa a sala de reuniões ministeriais no aplicativo Zoom. E através do código 84167-856-782, você consegue acessar as reuniões de oração da igreja em Goiânia. Será um prazer tê-lo em uma sala online de reuniões junto conosco. Nós praticamos as nossas reuniões conforme o modelo muito bom que o apóstolo Paulo deixa em 1 Coríntios capítulo 14. Aí ele responde a pergunta: que fazei, pois, quando vos reunir? Um tem salmo, outro doutrina, outro revelação, que as nossas reuniões elas são feitas com a participação de todos os membros. Se preferir também, pode acompanhar as transmissões online pelo canal da Igreja em Goiânia no YouTube. O endereço é www.youtube.com/igrejaemgoiania/live. Não se esqueça também de se inscrever no canal e, clicando no ícone de positivo, dar o like nas transmissões. E ainda, clicando no sininho vermelho, você receberá uma notificação toda vez que a Igreja em Goiânia realizar uma transmissão. Venha participar conosco, será uma grande alegria tê-lo conosco. Deus te abençoe. Amém, irmãos? Muito bom estar mais uma vez com os irmãos na igreja em Goiânia, ainda que distantes, né? Porque ainda vivemos esse momento de pandemia, mas graças ao Senhor pela tecnologia que pode nos aproximar e uma vez mais nós podemos desfrutar da palavra, podemos estar diante do Senhor e pedir que Ele venha nos iluminar. Nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos, começando por um aspecto prático. Então, eu sei que muitas vezes, quando a gente ainda está em casa, nós estamos ou no YouTube ou no Zoom, a gente está um pouco mais à vontade nas nossas casas. Então, prepare-se para essa reunião. Eu me lembro muito do nosso irmão Ronaldo, dizendo que é uma reunião solene. Então, nesta noite, o nosso objetivo é que nós tenhamos a oportunidade de ler vários versículos com os irmãos. Então, por favor, irmão,
pegue a sua Bíblia, né? Manuseie a sua Bíblia. Eu sei que a Letícia deve estar cuidando da parte operacional, mas vamos dar um pouquinho de descanso para ela nessa noite. Manuseie a sua Bíblia, nós vamos ler diversos versículos e o nosso objetivo é exatamente esse, que nós mergulhemos na palavra do Senhor. Então, nós nessa semana vamos ruminar a semana 3 deste volume do Alimento Diário. É uma semana onde o nosso irmão ele fez quase que um apanhado geral de vários aspectos das mensagens onde ele tem compartilhado. E o meu objetivo é exatamente esse, penetrar dentro da palavra na revelação que o Senhor tem nos dado em cada um desses aspectos. Pode ser que nós gastemos um pouco de tempo, mas eu creio que o Senhor vai nos dar o tempo disponível e ao final nós ainda vamos ter tempo para que os irmãos possam enriquecer ainda mais essa palavra. Então o meu objetivo é exatamente esse, passar rapidamente por todos os pontos, mas penetrando na palavra. Os irmãos vão perceber que o meu encargo principal se encontra no final desta mensagem. Por isso, eu sei que os irmãos desfrutaram durante a semana, mas há um pequeno detalhe, um pequeno ponto, um pequeno mencionar do nosso irmão no meio da semana que eu vou deixar para o final, para que nós possamos acumular com o que está sendo compartilhado no final e eu possa liberar então o meu encargo. Graças ao Senhor, a palavra que nós temos ouvido pode ser ruminada e nós somos animais que ruminam. Então, nesta semana, o nosso irmão começou falando sobre a questão do único ministério. E graças a Deus, nós somos introduzidos nesse ministério, fazemos parte desse único ministério que começou com o Senhor. Então, o Senhor começou o seu ministério aqui, esse ministério foi passado aos apóstolos, depois a Pedro, posteriormente a Paulo e posteriormente a João. Com respeito a João, nós vimos que esse ministério não se encerra após a sua morte, mas permanecerá até a volta do Senhor. Como é que nós sabemos isso? Já discutimos, já conversamos com os irmãos, isso está lá em João capítulo 21, quando o Senhor menciona que João não morreria até que ele voltasse. Estamos falando da morte física de João, mas sim do seu ministério que permanecerá até a volta do Senhor. E que ministério é esse? Esse ministério é o ministério do Espírito. Então hoje nós temos acesso ao ministério do Espírito e podemos desfrutar do Senhor exercitando o nosso espírito. E esse ministério permanece disponível para nós hoje. Nós podemos tocar no Senhor exercitando o nosso espírito. Então eu quero começar dando para os irmãos um versículo que eu considero chave. Eu considero chave para que nós possamos entender todas essas palavras que nós temos desfrutado. E isso está lá em Isaías capítulo 57. Como eu disse, hoje nós vamos manusear a palavra do Senhor. Então pegue a sua Bíblia aí, acompanhe a leitura e desfrute juntamente comigo do Senhor. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Graças ao Senhor. O Senhor é o Espírito eterno. Ele habita na eternidade, mas ele não fica restrito a essa eternidade. Ele não está em um lugar distante, mas ele também habita no contrito, no abatido de espírito, e está disponível para nós hoje. Nós podemos tocar no Senhor, nós podemos desfrutar do Senhor, nós podemos ter acesso à sua pessoa. Graças ao Senhor por isso. Nós precisamos ganhar essa palavra que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos permanecer no nosso espírito, porque é uma grande oportunidade que o Senhor tem aberto para nós. O Senhor tem aberto uma porta para que nós possamos penetrar nela, exercitando o espírito e tocando no Senhor. É uma grande revelação. E nós não estamos falando de coisas palpáveis, daquilo que nós vemos. E é isso que nós precisamos aprender. Tudo
o que está relacionado com o Senhor hoje, no seu mover atual, refere-se a coisas invisíveis, a quais nós não podemos tocar, mas nós podemos sentir no nosso espírito. Isso é 2 Coríntios, vamos ler também, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Acompanhe aí comigo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, nosso anelo é que nós desfrutemos hoje do Espírito eterno, para que entremos na eternidade e sejamos introduzidos na pessoa do nosso próprio Deus, desfrutando de coisas eternas. Elas são invisíveis, elas não são palpáveis, elas não estão ao nosso redor manipuladas por esse mundo. Eu sei que muito provavelmente vários irmãos têm enfrentado dificuldades, esse momento de enfermidades, de situações econômicas difíceis, mas nós não estamos olhando para as coisas naturais, muito embora nós ainda vivamos nesse mundo, mas o Senhor está trabalhando em nós hoje para que desfrutemos das coisas invisíveis. Essas são eternas. É para aí que o nosso Deus quer nos levar. É esse o ministério que nós pertencemos. É para onde o Senhor vai nos conduzir, para dentro da sua própria pessoa. Então, graças ao Senhor, o Espírito eterno está na eternidade, mas também habita no nosso interior. E nós podemos desfrutar desse Deus maravilhoso que nos conduz e nos traz a estabilidade no mundo pelo qual nós vivemos hoje, cheio de turbulências. A nossa âncora é o Senhor. É nele que nós estamos firmados. É por essa porta que nós entramos. É esse o caminho que percorremos, saindo dessa dimensão que nós estamos, para tocar no Espírito eterno. Então essa é a palavra viva que o Senhor tem falado conosco hoje, que nos traz esperança e nos faz vencer as situações dia a dia, para que desfrutemos juntos do Senhor. Jesus é o Senhor. Ainda um outro versículo, irmãos, ainda em 1 Coríntios, vamos ler juntos, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vamos ler ainda, pulando para o versículo 14, mesmo capítulo, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Senhor Jesus, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. E é por isso mesmo que esse Deus eterno, esse Espírito eterno, foi colocado para dentro do coração dos contritos, para que nós possamos conhecer esse Deus maravilhoso e desfrutá-lo hoje. Eu não sei se os irmãos conseguem desfrutar juntamente comigo, mas já imaginaram a oportunidade que o Senhor está nos dando? Né? A porta que está se abrindo a nós hoje? É como se nós saíssemos de fato dessa dimensão cartesiana e entrássemos numa outra dimensão para desfrutarmos da própria pessoa de Deus. Nós estamos mais intensamente sendo levados à sua própria pessoa para nos aquietarmos diante dele e desfrutarmos do Senhor. Ainda que as situações estejam à nossa volta tumultuadas, ainda que o mar esteja bravio, mas o Senhor é aquele que nos traz conforto, o Senhor é aquele que nos leva a desfrutar da sua própria pessoa, e essa oportunidade está aberta para nós hoje.
a nossa oportunidade está sendo dada dia a dia de estarmos na presença do nosso Senhor. O que eu tenho mais receio é que, de alguma forma ou outra, nós possamos ainda correr o risco de perder essa oportunidade. De que forma nós perdemos a oportunidade? Nós vamos perder a oportunidade se nós ainda estivermos nos preocupando com as coisas naturais, com as coisas superficiais e não nos aprofundarmos naquilo que de fato o Senhor tem nos mostrado hoje. Então, a superficialidade nos afasta do Senhor. Então, nós devemos nos aprofundar na palavra, deixando de ser esse homem natural, para que, exercitando o Espírito, possamos ser aqueles homens espirituais que desfrutam em vida e realidade do que o Senhor tem para nós hoje. Então, essa porta está sendo aberta para nós, né? As palavras que nós temos ouvido nos conduzem a entrar na presença do Senhor, a desfrutarmos em realidade do que Ele é e tem para nós. Nós não podemos perder a oportunidade. O Senhor está nos conduzindo, não apenas individualmente, mas como um corpo coletivo, como a sua igreja, sendo preparados para sermos introduzidos no Filho varão e desfrutarmos das bodas com o Senhor. É isso que o Senhor está fazendo hoje, intensificando a preparação desse exército que vai trazer o Senhor de volta. E nós somos incluídos para dentro desse exército. Nós fazemos parte desse exército. Esse exército que vai formar vencedores que vão reinar com o Senhor. Graças ao Senhor. Ainda um outro aspecto da palavra que nós temos ouvido está lá no Evangelho de João. Vamos ler, Evangelho de João. Capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, vou ler o versículo 21. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Vamos voltar, vamos ler o versículo 14. Vamos... em que contexto o Senhor está falando isso aqui, né? O Senhor está falando do traidor, mas em que contexto? No versículo 14, ele diz: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Senhor Jesus, antes de o traidor ser indicado, no capítulo 13 do Evangelho de João, o Senhor havia lavado os pés dos discípulos. E esta é uma grande lição de humildade do próprio Senhor que foi ensinada para nós. Então, o contexto da indicação do traidor é o Senhor ensinando a nós grandes lições espirituais. E há algumas coisas que eu gostaria de destacar nesses versículos. Ele diz: também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, também vós. Então, esta palavra, ela é ministrada para nós hoje. Também nós devemos lavar os pés uns dos outros. Por quê? Porque Ele é o nosso exemplo. Então, se o Senhor é o nosso exemplo, então o complemento do versículo é: para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, aquilo que o Senhor faz ou fez é o exemplo que deve ser seguido por nós hoje. Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser os nossos atos nesse mundo em que nós estamos vivendo hoje? Exatamente mirando-nos no exemplo que o Senhor tem nos dado ou já nos deu na sua história quando esteve conosco aqui. Então, eu vos dei o exemplo. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que o que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Então, graças ao Senhor, a palavra que nós temos recebido, ela tem sido cheia de revelação e ela tem nos dado conhecimento das Escrituras
e a palavra profética que o Senhor tem nos falado, até mesmo em relação à volta do Senhor. Então o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado o caminho a seguir. E o versículo 17 diz: ora, se você sabe tudo isso, bem-aventurado, se você praticar essa palavra. Então, graças ao Senhor, o Senhor está nos levando a praticar a sua palavra, a desfrutarmos em realidade daquilo que Ele tem nos mostrado. Isso é o que o Senhor quer fazer conosco hoje. É dessa forma que o Senhor quer fazer conosco. E o Senhor, prosseguindo no capítulo 13, os irmãos já conhecem a história, ele indica, né, o traidor Judas, e naquele momento então Judas sai do meio deles, né, vai vender o Senhor, né, então ficou o Senhor com os outros 11 discípulos. E a partir ali do versículo 29 e 30 do capítulo 13, quando Judas sai, então o Senhor tem a liberdade de falar aos 11, àqueles que são mais próximos dele. E as palavras que ele começa a falar nesses capítulos a seguir são consideradas talvez as mais profundas da Bíblia e as que nós podemos desfrutar hoje. Então os capítulos 14, 15, 16 e 17 são para nosso desfrute. Então no capítulo 14, o Senhor diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, graças ao Senhor, o Senhor estava começando a dizer para eles que há um caminho pelo qual ele deve passar. E esse caminho é um caminho de morte e ressurreição. O Senhor está dizendo que vai morrer, mas que não vai ficar na morte. Ele vai ressuscitar. Então esse caminho de morte e ressurreição pelo qual o Senhor está trilhando é um caminho que abre para nós uma janela, abre uma oportunidade, porque nós sabemos que Ele é o nosso exemplo. Então é o caminho pelo qual também nós devemos trilhar. Então é a porta que está abrindo-se para nós, para que nós possamos ser inseridos no Senhor. Um caminho de morte e ressurreição o Senhor tomou como nosso exemplo. Então é aí que o Senhor vai nos inserir no Pai, porque o Senhor e o Pai são um. João capítulo 17, um pouquinho à frente, João capítulo 17, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Graças ao Senhor, nós temos aprendido muito sobre a questão da glorificação. Então nós sabemos que o Senhor, desde a eternidade passada, recebeu a glória do Senhor. Mas agora, nesse capítulo 17, versículo 5, o próprio Cristo está clamando ao Pai: glorifica-me, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo. Então é como se ele, uma vez mais, está clamando ao Senhor que possa receber essa glorificação. Com que glória? Com a glória que ele tinha desde a fundação do mundo. Então, desde a eternidade passada, o Senhor já havia sido glorificado, mas agora há um clamor de uma nova glorificação. Então, uma vez mais, o Senhor Jesus vai ser glorificado. De que forma? Na sua humanidade. Então, o Senhor veio, se encarnou, tornou-se homem, para que se qualificasse a morrer em nosso lugar. Então o Senhor, na sua humanidade, foi adequado e foi levado então à presença de Deus, para que então pudesse ser glorificado. Então, através da humanidade do Senhor, Deus admitiu o homem na sua presença. Então agora o homem, através do homem Jesus, foi inserido na presença de Deus, para então receber glorificação. E Jesus entrou aí como o nosso precursor. Então ele era
o unigênito Filho de Deus, e quando ele passou por todo esse processo de encarnação, morte, ressurreição, ascensão, ele foi levado de volta à presença de Deus, levando a humanidade para que pudesse ser então glorificado. Então, esta porta se abriu para nós e nós podemos penetrar por ela para desfrutarmos do próprio Senhor. Este caminho, esta porta que o Senhor abriu, está disponível para nós hoje. Senhor Jesus, ainda João, capítulo 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, a vontade do Senhor é que aqueles que foram dados pelo Pai a Ele sejam levados para Deus. Essa é a vontade do Senhor. Pai e o Filho sendo um, abrem uma porta para que nós sejamos inseridos no próprio Deus. É maravilhoso, irmãos. É desfrutável. Nós podemos tocar no Senhor em espírito para sermos inseridos na própria pessoa do Senhor. Senhor Jesus. Graças a Deus. Ainda, como disse para os irmãos, há vários aspectos, né, que nós queremos tocar com os irmãos hoje. Então, um outro aspecto relacionado a isto está lá em Provérbios capítulo 8. Vamos para o Velho Testamento, livro de Provérbios. Vamos ler. Como disse para os irmãos, gostaria que os irmãos estivessem acompanhando a leitura. Provérbios capítulo 8, versículo 22. Senhor Jesus. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Versículo 30. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Sei que os irmãos já têm desfrutado bastante desses versículos, né, lá de Provérbios, que fala de Cristo, que é a sabedoria de Deus. Né? Então, esses versículos falam sobre a sabedoria, que nada mais é do que a própria pessoa de Cristo. Então, Cristo é a sabedoria de Deus. E esses versículos estão relacionados à pessoa do Senhor. E então, nós, diante dessa leitura, né, nós podemos perceber que o Pai e o Filho, eles tinham uma harmonia perfeita, eles estavam em uma relação perfeita, porque no versículo 30 que nós lemos, fala das suas delícias, né, ou do seu prazer. Então, o Deus triuno tinha prazer em si mesmo, havia ali harmonia e felicidade. O Deus triuno estava vivendo harmonicamente e desfrutando de gozo e alegria perpetuamente. Então era isso que o Deus triuno estava fazendo, desfrutando de si mesmo, Pai, Filho e Espírito. Mas no versículo 31 diz o seguinte: regozijando no mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então no versículo 31 é acrescentado uma oportunidade para que o homem fosse introduzido nesse desfrute do Deus triuno. Então, o desfrute do Deus triuno, a alegria, a felicidade que eles desfrutavam em si, Deus convidou o homem para fazer parte disso. Você quer fazer parte disso? Nós queremos fazer parte disso? Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos. Nós não podemos rejeitar o convite do Senhor. O Senhor está nos chamando. O Senhor está nos colocando dentro da sua própria pessoa. Então, a nossa felicidade reside nisto, em estarmos juntos ao Senhor. Ela não reside nas coisas palpáveis, nas coisas visíveis, naquilo que o mundo nos oferece. A nossa felicidade está no Senhor. Graças ao Senhor por isso. E ainda, né, se nós olharmos um versículo antes, né, o versículo 29 de Provérbios 8, diz o seguinte:
quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. E esse versículo, né, nós podemos colocar juntos com Jeremias capítulo 5. Vamos ler? Jeremias capítulo 5, versículo 22. Não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Graças ao Senhor, né? Nós sabemos que, principalmente, né, nas situações que nós somos levados a passar, na situação que os irmãos estão passando, que todos nós estamos enfrentando, e nós sabemos que é uma guerra contra o inimigo. Né? O inimigo, ele quer nos magoar, ele quer nos esgotar, mas ainda assim o Senhor estabelece limites, como nós vimos nesses 2 versículos. Né? As águas do mar, por mais energia, por mais força que aquelas ondas possam ter, elas são dissipadas na areia, porque o Senhor então estabeleceu um limite, o Senhor pôs um limite. Graças ao Senhor, com esses 2 versículos, nós fomos estimulados à oração do corpo, rogando para que o Senhor possa exercer a sua misericórdia e suprir não apenas as necessidades de cada irmão, mas que a sua igreja possa ser aperfeiçoada, para que ele então possa vir e nós possamos fazer com que o reino dele se manifeste aqui. Temos orado junto com os santos, enfatizamos a questão do relógio de oração. É importante que nós possamos estar junto com os santos, orando individualmente, orando como corpo, como igreja, para que o inimigo seja derrotado e o Senhor manifeste a sua vitória. Senhor Jesus, graças ao Senhor, ainda acrescentando um versículo em Mateus, capítulo 24, com respeito ainda à volta do Senhor. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós estávamos falando sobre a oração, sobre as dificuldades, mas sobre o caminho que o Senhor nos abriu. Então, o que o Senhor anela é que nós possamos ser aqueles que perseveram até o fim. O meu sentimento, irmãos, que este fim está cada vez mais próximo e nós devemos ser aqueles que se armam, né, como o exército do Senhor e cooperam para que esse tempo se abrevie. Vamos ser perseverantes, perseverar até a volta do Senhor. Um outro aspecto ainda, né, vamos ler Hebreus, e os irmãos devem ter desfrutado durante a semana, que nós entramos nesse livro de Hebreus durante a semana. Então, capítulo 9, Hebreus 9, esse versículo é o versículo chave, irmãos, para que nós desfrutemos do livro de Hebreus. Capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Por que esse versículo é chave? Porque ele fala do Espírito Eterno. Então, há um Espírito que é eterno. É esse Deus da eternidade. Esta é a chave do livro de Hebreus, o Espírito Eterno. Os irmãos já viram, nós não vamos repetir aqui. Se nós pensarmos na nossa mente humana, né? Lembram a linha do tempo lá? A encarnação, a morte, a ressurreição. Nós entendemos a linha, mas quando isso se une, eternidade passada e futura, esse é o Espírito Eterno. É esse Espírito Eterno que não tem princípio nem fim. Esse Espírito Eterno que nos dá a oportunidade de nós contatarmos o Senhor. Então, ainda que essas argolas sejam colocadas lá na arca, os homens agora podem levar essa arca do Senhor e nós podemos contatar o Senhor. Então, esse versículo é o versículo chave, juntamente com o versículo que nós lemos lá no início. Lembram? Vamos ler de novo. Isaías 57, né, que nós lemos já, vamos ler mais uma vez, acho importante nós lermos de novo. Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo.
habito no alto e santo lugar, mas habito também no contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Senhor Jesus, o Espírito eterno nos leva a contatar Deus. Ó Senhor Jesus, Deus está nos levando para dentro da sua glória. Isto é maravilhoso. Senhor Jesus. Ainda Hebreus, vamos voltar aí para o capítulo 7, Hebreus 7, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Senhor Jesus. E isto ainda é muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Jesus, eu sei que é difícil muitas vezes para os irmãos entenderem tudo isso. Eu vou resumir também. Na verdade, nós precisamos de um sacerdote. O sacerdote é aquele que leva o homem para Deus. Isso desde lá do Velho Testamento. Essa era a função do sacerdote, levar o homem para Deus. Lá no Velho Testamento, os sacerdotes eram da linhagem de Arão. E nós sabemos que Cristo não podia ser sacerdote segundo a carne, porque ele não era da linhagem de Arão. No entanto, nós aprendemos agora que Cristo é sacerdote para sempre, como lemos aqui, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, executou exatamente esta função: nos levar à presença de Deus. O Senhor nos levou à presença de Deus. Se ele não podia fazer de acordo com aquilo que estava previsto na antiga aliança, há uma nova aliança. Lembram? O ministério da nova aliança, e nós hoje somos esses ministros da nova aliança. Então, esse ministério da nova aliança apresenta um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdote nos leva à pessoa de Deus. Senhor Jesus, é maravilhoso. Ainda Hebreus capítulo 8 diz o seguinte, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que nós possuímos esse sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono na majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, o essencial é que nós temos esse sacerdote. Deus nos fez essa promessa. E hoje nós temos essa promessa. Nós podemos desfrutar desse sacerdote. E se nós retrocedemos um pouquinho mais no livro de Hebreus, nós vamos ler lá no versículo 13 do capítulo 6. Hebreus 6:13 diz o seguinte: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Senhor é esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque que nos leva à pessoa de Deus. Viram o versículo? Ele é precursor, ele entrou antes. Se ele é o precursor,
há outros que estão entrando depois dele. Então ele é o precursor e entrou na presença de Deus. E através desse caminho, dessa porta aberta, hoje os seus muitos filhos, a quem o Pai deu a ele, são levados à presença de Deus. Graças ao Senhor, essa porta, ela foi aberta. Deus proporcionou esse plano maravilhoso para que Cristo, o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nos levasse à sua presença e pudéssemos ser introduzidos na glória de Deus. É maravilhoso, é muito desfrute. O Senhor tem algo maravilhoso para nós. Ele nos leva além do véu. Ele nos leva no Santo dos Santos, aonde o Senhor está, aonde Ele habita, que no tabernáculo, né, é um lugar físico, mas hoje é o nosso espírito. Então, quando esse véu é rasgado, nós temos livre acesso à presença do Senhor. E esse precursor entrou lá por nós, primeiramente, para que o caminho fosse aberto. Graças ao Senhor, esse caminho está aberto para nós hoje. Graças ao Senhor. É aí que nós lançamos a nossa âncora da alma. Senhor Jesus, versículo 19, né? A qual temos por âncora da alma, Senhor Jesus. Então há uma âncora da alma que é lançada além do véu. E essa âncora entra no Santo dos Santos. Lembram da âncora do navio que vai e crava na rocha, né, para que o navio tenha estabilidade por sobre as ondas. Graças ao Senhor. A âncora foi lançada além do véu, lá no Santo dos Santos. Cravou-se na rocha que é o Senhor, para que hoje nós tenhamos estabilidade nesse mundo. Então, esse mundo no qual vagamos, né, o navio está vagando nesse mundo, né, esse mundo pelo qual vagamos, está cheio de instabilidade. Está cheio de coisas visíveis e palpáveis que vêm nos atribular o coração. Mas nós temos uma âncora que é lançada além do véu, que se encrava na rocha e traz estabilidade para nós hoje. Então, esta âncora da alma, segura e firme, é a esperança. Então, se nós vemos versículo 18, né? Fala, mediante as coisas imutáveis, a promessa, né? E são mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, a esperança proposta é a âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Senhor Jesus, essa âncora penetrou além do véu. Essa âncora é a esperança. Então, que esperança é essa? Esse eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os irmãos. Que esperança é essa? O que é essa esperança? 2 versículos. O primeiro está em Romanos, capítulo 8, versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então, esperança é algo que nós não vemos. Se você está vendo, como vai esperar? Então, isso é importante que nós tenhamos firmes no nosso sentimento, né? Esperança não é algo visível, é algo que transcende as nossas vistas. Esperança está nesse outro plano, né? Está no outro plano, no plano do invisível. O outro versículo é 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor Jesus, esse versículo é uma advertência tremenda, né? Como dissemos no início, o Senhor quer nos tirar das coisas visíveis. E a esperança não está nessa dimensão. E o versículo de 1 Coríntios está dizendo que se a nossa esperança está nessa dimensão, se ela se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então Deus está nos chamando hoje para desfrutarmos da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é entrar no Deus triuno, é entrar por esse caminho, é entrar por essa porta que Ele abriu. Por isso, nós devemos lançar âncora
a nossa esperança, a âncora da alma, ela deve ser lançada além do véu para cravar-se na rocha, porque é isso que vai nos trazer esperança e vai fazer com que nós encontremos esta verdadeira felicidade. A nossa felicidade não está nas coisas visíveis, ela não está neste plano, ela está além do véu. E quando nós lançamos essa âncora, quando nós tomamos posse dessa esperança aqui de Hebreus capítulo 6, que não se limita aqui, então nós entramos na presença do Senhor e podemos encontrar a verdadeira felicidade. Senhor Jesus. Hebreus ainda, capítulo 6, eu quero retornar um pouquinho antes do versículo que nós já lemos com os irmãos. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Senhor Jesus. Há uma expressão aqui, né? A plena certeza da esperança. A plena certeza da esperança. Quando nós temos a plena certeza, a convicção plena da esperança, isso é fé. Nós sabemos que já obtivemos aquilo que o Senhor nos prometeu. Então, isso é a certeza da esperança, ou a plena certeza da esperança. E isso é fé. E há uma maneira de que nós, desfrutando desses versículos, possamos ser advertidos a como entrar por essa porta e desfrutarmos em realidade da âncora lançado como nossa esperança. E mais do que isso, da plena certeza dessa esperança. Que caminho é esse? O caminho é o caminho da diligência. Versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então, o caminho é o caminho da diligência. E não apenas isso. No versículo 12, para que não vos torneis indolentes, para que nós não nos tornamos preguiçosos, não fiquemos preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé, a plena certeza da esperança, nós possamos, pela longanimidade, nós possamos herdar as promessas. Então, a fé e a longanimidade nos levarão a herdar essas promessas. Esse caminho, ele foi aberto para nós hoje, né? Foi aberto e está disponível para que nós penetremos nessa porta. Então, eu gostaria de retomar um pequeno ponto, um pequeno aspecto, né, que eu pulei lá do meio da semana, totalmente relacionado com isso aqui. Porque, na verdade, Deus tem para nós um plano eterno. Tudo isso que nós estamos compartilhando com os irmãos, Deus tem presciência disso e traçou na economia de Deus o seu plano eterno, de enviar o Senhor para que ele percorresse esse caminho, morresse, ressuscitasse e como outro consolador fosse dado a nós, para que nós pudéssemos, desfrutando em realidade do que ele tem para nós e do que ele é, nós possamos ser aqueles que expressam o Senhor hoje, para que o reino dele se manifeste. Esse é o plano eterno de Deus. E nessa semana há um versículo lá em Daniel, livro de Daniel, vamos ler. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Graças ao Senhor, essa semana desfrutamos muito do livro de Daniel, na reunião de oração com o nosso irmão Gustavo, né, os aspectos relacionados à oração, mas aqui nesse versículo é dito dois aspectos, a sabedoria e o poder. A sabedoria e o poder andam juntos, e Deus tem presciência disso.
que é sabedoria? Sabedoria de Deus. A sabedoria é aquilo que é necessário para que nós possamos traçar e ter um bom plano de ação, para que nós possamos criar alguma coisa. Então, Deus tem um plano? Sim, Deus tem um plano. Deus tem a sua economia eterna. Então, a sabedoria de Deus foi exercitada no seu plano, e Ele traçou esse plano para que esse plano possa ser cumprido. Mas isso por si só não nos garante que o plano vai ser cumprido. Por isso é necessário o quê? É necessário o poder de Deus. Lembram? A sabedoria e o poder andam juntos. Sabedoria e poder. O que é poder? O poder é a atitude ou os recursos necessários para que aquele plano elaborado pela sabedoria possa ser levado a cabo, possa ser levado adiante. Sabedoria e poder andam juntos. O Senhor tem nos dado visão, o Senhor tem nos dado encargo, o Senhor tem nos dado a sua economia eterna, a economia de Deus, o seu plano eterno, para que esse plano possa ser levado a cabo. De que forma? Através da sabedoria e do poder de Deus. Isso também está lá em 1 Coríntios, vamos ler esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O plano já foi traçado, a economia de Deus já foi estabelecida, a visão já foi dada a nós, a porta já se abriu, a oportunidade já foi dada. Nós sabemos, nós temos conhecimento de que nós somos inseridos no plano de Deus, fazemos parte desse propósito, fazemos parte da sua economia. Essa economia precisa ser levada a cabo. Ela só pode ser levada a cabo quando o poder de Deus é exercitado. E Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para concluir, eu queria ler mais um versículo com os irmãos. Está em Efésios capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Sabedoria e poder. Sabedoria e poder. Então, esse poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Cristo já foi ressuscitado. Ele passou pela morte, mas já ressuscitou. Esse é o caminho que o Senhor abriu para nós. Se ele é o nosso exemplo, nós também passamos pela morte. Mas não fiquem na morte, ele já ressuscitou. O poder de Deus é para a nossa ressurreição. Nossa ressurreição. Senhor Jesus, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Graças ao Senhor, tudo está disponível para nós hoje. Sabedoria e poder estão na pessoa do próprio Senhor. O que o Senhor requer hoje de nós é que nós possamos ser perseverantes em oração, na palavra, e termos um viver de relacionamento com o Senhor intenso, a tal ponto que nós entremos por essa porta, percorramos esse caminho e sejamos levados pelo Senhor a estarmos dentro do próprio Deus, desfrutando a glorificação e tudo aquilo que Ele é e fez por nós. O Senhor abriu esse caminho para nós hoje, irmãos. Nós não podemos perder tempo, não podemos perder a oportunidade com a nossa superficialidade, olhando para as coisas visíveis.
O Deus eterno, o Espírito eterno foi dado a nós, para que nós nos apeguemos a Ele e possamos levar adiante aquilo que o Senhor fez por nós. Que o Senhor possa nos abençoar. Obrigado, irmãos, a todos os que compartilharam conosco, a todos aqueles que estão no YouTube e gostariam de continuar desfrutando dessa palavra, desfrutando do compartilhar dos irmãos. Então os irmãos vão fazer o seguinte, os irmãos vão entrar lá no youtube.com/Igreja em Goiânia /live e clicar lá nesse link e vocês vão desfrutar do compartilhar de cada um dos santos. Os irmãos, agora dentro da sala Zoom, podem compartilhar, podem enriquecer ainda mais essa palavra tão rica que o Senhor tem nos dado, para que a igreja seja edificada. Jesus é o Senhor.